Tá bom, Beto. Bom, pessoal, eu estou gravando. Essa aqui é a resolução dos exercícios, né, da aula anterior. Então, hoje é dia 30 do 10. Na aula passada, eu deixei, então, exercícios para vocês fazerem, que seria o cálculo, né, para achar aí a quantidade de calorias, né, o que poderíamos dar para nutrir, né, de acordo com o que a fase, né, ou seja, se ela estava com sobrepeso, obesidade, né, nos diferentes estados nutricionais, tá? Na classificação. Eu tinha deixado esse exercício aqui para vocês. Vocês fizeram? Como é que é? Lindáurea, conseguiu fazer? Quem mais está aqui? Gabriela, Jéssica, Eu fiz, professora. fez? Jennifer. Jennifer, certo. Bom, então, eu coloquei esse material lá no Moodle, tá? E aí eu vou falar dele agora. Então, é uma gestante de 22 anos, 1,73, né, de altura, com peso pré-gestacional de 75 quilos, tá? Então, era para calcular o IMC, né? E ao final da gestação, estava com 97 quilos. Em 37 dias pós-parto, veio ao seu consultório para elaboração do cardápio e orientação nutricional. Agora você pesou e obteve 92 quilos, ela perdeu 5 quilos depois do parto, né? O que aconteceu, pode ter havido variações, tá? Então, por exemplo, ela pode ter perdido, depois ela ganhou de novo, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Mas ela perdeu aí 5 quilos. Aí é para calcular o IMC pré-gestacional, classificar, o IMC ao final da gestação, classificar, nesse caso, na curva, né, o IMC pós-parto, classificar, e além disso, calcular o TMB, TMB por hora e o JET dela, tá? Lembrando que ela dorme 6 horas de sono picados e ela faz atividade, né, mais leve durante todo o dia. Bom, como é que eu faço então? A primeira coisa era para calcular o IMC pré-gestacional, né? Agora que eu estou vendo. Gente, eu coloquei 73, 1,73 ou 1,74 para vocês? Só me falem isso no exercício. Eu vou abrir o outro arquivo, agora que eu vi que eu copiei um slide. O exercício de vocês está como, gente? 74, né? Está no exercício de vocês. Então, aqui, ó, é 1,74. Só aqui que eu acabei digitando errado, mas aqui está certo. Não tem problema. No exercício de vocês está certo, tá? De acordo com esse aqui, ó, 1,74. Acabei de abrir o aqui. Então, né, dividindo aqui esse IMC, né, 75 quilos, né, por 74, deu 24,7 quilos por metro quadrado, tá? Então, ela está em eutrofia. Ela iniciou em eutrofia. Mas dá para ver, né, pelo IMC dela, que ela é uma pessoa um pouquinho mais cheinha, no sentido assim, ela não iniciou a gestação muito magra, tá? Se ela tivesse entre 21, 20, 19, o IMC, né, a gente sabe que ela se mantém num peso, né, menor, tá? Mas ela já iniciou mais um pouquinho em sobrepeso, certo? Depois era para calcular o IMC, né, ao final da gestação e classificar. Então, até o final da gestação, ela estava com 97 quilos, né, ela ganhou bastante peso. E aí o IMC dela ficou de 32, e nesse caso, que era a gestação, tinha que colocar na curva. Então, no final da gestação, eu coloquei aqui como 39 semanas, né, de 38 a 40 semanas, ela está com
sobrepeso. Então, ela iniciou a gestação com o peso adequado e finalizou com sobrepeso, certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão me parando. Depois disso, era para calcular o IMC pós-parto, que é o cálculo do IMC normal, não precisa colocar em curva nem nada. Então, 92, né, por 1,74 ao quadrado, deu 30,4. Segundo a classificação do IMC, ela está em obesidade, certo? Então, 37 dias, né, pós-parto, ela está classificada como obesidade. Então, né, ela está te procurando para que você auxilie, né, na perda de peso. Lembrando que a gente não pode calcular mais do que uma perda de 2 quilos por mês, tá? Que é o ideal para não interferir na lactação. Se essa mulher, de repente, acelerou o metabolismo, né, dela, a criança está mamando bastante, ela vai perder peso mais rápido, isso aí é dela, mas o seu cálculo não pode ser nem inferior a 1.500, nem baseando aí num cálculo maior que 2 quilos por mês, tá? Lembrando que ela faz, né, 6 horas de sono e atividades leves. Vamos calcular, então. Ela tem 22 anos e a gente tem que usar o peso atual para fazer esse cálculo aqui, né? Então, eu coloquei aqui o peso atual dela de 92. Fazendo esse cálculo, vai dar esse valor de TMB aqui. Com esse valor de TMB, a gente divide por 24 horas, o que dá 77,08 quilocalorias. Tá? Levando em consideração que ela dorme cerca de 6 horas e dormir, atividade física, o nível de atividade física, ou o fator atividade é 1, né? Então, é 6 vezes 1. Se o restante das atividades delas são muito leves, né? Ela está agora na licença. Então, eu multiplico por fator atividade de 1,5. Só transcrever aqui os dados. Vamos calcular, então, para o sono dela, né? Então, 77,08 vezes 1, que é o fator atividade, vezes 6 horas de sono. Me deu esse valor aqui. 24 horas do dia dela, menos 6 horas de sono, tem 18 horas fazendo atividade muito leve, tá? Muito leve, de acordo com o fator atividade, tá? A gente sabe que cuidar de criança não é tão leve assim, né? Ainda mais um bebezinho. Mas, de acordo com o fator atividade, é classificado como muito leve. Então, 77,08 vezes 1,5 vezes 18 horas. Dá em torno aí de 2.000 quilocalorias. Somando isso, deu esse valor aqui, 2.543,64. Tá? Relembrando, a gestante iniciou a gestação, então, eutrófica, terminou com sobrepeso e no pós-parto ela foi classificada como obesidade. Isso significa que ela ganhou peso, porque a partir do momento que ela não tem mais o bebê, ela entra no IMC normal, tá? Na classificação normal. Então, como é que eu faço? Eu faço o JET mais o adicional de amamentação segundo o semestre, tá? Que ela se encontra, menos a quilocaloria para perda de peso. Lembrando que não pode ser superior a 2 quilos por mês. Eu posso tomar duas decisões. Eu posso colocar ela para um déficit, né, de 800 gramas, né, de qualquer quilo, né, a partir da, como é que se fala? Que não ultrapasse 2 quilos. Tá? Então, você tem algumas possibilidades. Então, você pega aquele valor que você calculou, coloca aqui, mais 675, que é o adicional, né, quando ela está amamentando no primeiro semestre. Tá? Então, naquela tabelinha que não está aqui nesse slide, está lá no outro. Menos a quilocaloria
que você gostaria que ela perdesse, tá? Então, vamos colocar aqui nesse caso. Caso você resolvesse, né, junto com ela, de acordo com o histórico dela, que ela ia perder 1,6 quilos por mês. Você faz um déficit, então, de 340 quilocalorias, tá? Então, você coloca aqui o valor da quilocaloria que você achou, o adicional energético da amamentação, menos 340. Isso vai te dar em Professora, torno de 2.880. a Diga. senhora pode voltar um pouquinho que eu não entendi essa parte do 340. Da onde ele veio? Eu vou abrir o outro slide, porque aí ele é mais. É porque não tem quadro, né? Eu vou abrir ele para Uhum. mostrar. Não, Peraí. tá, pode ser. Deixa eu só abrir qual que é a parte que está falando. Bom, aqui, ó. A gente, né, a gordura, né, que a gente leva para perder, qualquer pessoa, tá? Mas a mãe também é em torno de 6.500 quilocalorias por quilo, né? Então, por exemplo, se você quer perder 1 quilo, você tem que fazer uma restrição calórica de 6.500 em média, tá? Quilocalorias, foram feitos estudos. Tem algumas pessoas que é um pouquinho mais, outras pessoas um pouquinho menos, mas em média é isso. Então, uma pessoa normal que está fazendo atividade física, a gente junta as duas coisas, atividade física com restrição calórica, mas nesse caso, né, da mulher, somente no pós-parto, ela não está fazendo atividade física. Então, vai ficar uma restrição realmente para a dieta dela, tá? Se a gente tiver uma perda de peso de 0,8 quilos por mês, que é a média, né, que se orienta de uma pessoa aí que esteja com sobrepeso, o que que acontece? Eu multiplico 6.500 vezes 0,8, dá 5.200 quilocalorias por mês, e aí se eu dividir por 30 dias, dá em torno de 170 quilocalorias por dia, tá? Então, para perder 800 gramas por mês, você tem que retirar dela, né, ou seja, subtrair, né, do valor energético dela, em torno de 170 quilocalorias. Mas isso pode variar até 2 quilos. Aí eu posso fazer regra de 3, né? Deixa eu voltar. Aqui, por exemplo, ó, tá falando que eu tenho que colocar 170 quilocalorias, né, para que ela perca 0,8 quilos, ou seja, 800 gramas. Eu posso fazer regra de 3, e se eu quiser que ela perca aí 1,6, né, quilos, eu vou ter aí 340 quilocalorias de restrição. Se eu quiser, é que faltou aqui, né? Mas se eu quiser que ela perca 2 quilos, que é o máximo, né? O meu déficit calórico tem que ser de 425 quilocalorias, tá? Então, é o máximo que eu posso dar aí de restrição nesse caso. Então, eu vou decidir junto com a paciente, tá? Qual seria o ideal ela perder. Então, se você como nutricionista decidisse que ela pudesse perder aí 800, né, 800 gramas, né, a cada mês, ela, como é que se fala? Você só ia subtrair 170, tá? Se você resolvesse que, junto com ela, que ela ia perder aí 1,6 quilos, né, 340. Se você resolvesse, junto com ela, 2 quilos, 425 quilocalorias. E poderia ser qualquer valor intermediário desse, tá? Então, em média, né, de 800 gramas até 2 quilos, que é o que a gente restringe em relação à caloria, tá?
Conseguiu entender, Gê? Sim ou não? Sim, professora, eu coloquei na conta que eu fiz aqui na sexta 170. 170, pode ser também. Só que assim, ela está Poderia. em Ah, tá. obesidade. Ela está em obesidade, Aham. Aí precisaria perder mais quilos, né? ela vai levar mais tempo para perder esse peso, entendeu? Então, pelo menos aí chegar a 1,5 kg, 2, ou seja, 340, 425. Não estaria errado, tá? A tua conduta. Às vezes, a gente vai bater o olho na gestante e vai ver que o momento agora dela não é restringir muito. Às vezes ela está com depressão pós-parto, ela está ansiosa, ela está. Então você vai analisar. Eu sei que restrição você tem que fazer, porque senão ela vai, às vezes vai até engordar, tá? Vai ganhar peso. E não é isso que você quer. Então, se você colocou 170, não tem problema. Pode colocar, né? Mas não pode, então, ele tem que variar de 170 a 425 essa restrição calórica, tá? Mas o mais ideal quando a pessoa está em obesidade é você restringir aí 140 até 425 quilocalorias, tá? Que seria o mais ideal, porque senão a perda de peso vai ser muito lenta. E o ideal é você aproveitar esses 6 meses de amamentação exclusiva que ela está disponível, né? Para que ela gaste energia. Então, a energia que ela não gastaria fazendo atividade física, porque ela ainda não vai retornar, algumas retornam, né? Depois de 60, 90 dias com a avaliação do médico. Mas você tem que aproveitar essa caloria gasta, né? Para, assim, como é que se fala? Que ela consiga emagrecer, né, de uma maneira tranquila. E isso faz com que possa variar aí, né, ó, se você fizesse uma restrição de 340, né, vai chegar a 2.880 quilocalorias, né, e se você fizer uma restrição de 425, nesse valor aqui. Lembrando que 50 calorias mais, menos, quando você for calcular, não é um grande problema. Até porque tem dia que a gestante vai comer um pouquinho mais, tem dia que a gestante não, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Vai depender. Mas a sua ideia não está errada, tá? Mas a gente tem que fazer restrição. Tem coisas que a gente decide, tá? Junto com o paciente. Em processo de emagrecimento, não importa se é nutriz, não importa se como é que se fala, uma pessoa que não está amamentando, uma pessoa normal, homem ou mulher, a gente decide essa restrição calórica, às vezes você cuida mais da qualidade do que da quantidade, dependendo do momento, tá? Mas tem que restringir alguma caloria nesse cálculo, porque senão não vai perder peso nenhum. Então, o ideal é que restrinja pelo menos no mínimo 170 calorias, chegando até 425. Certo? Alguma dúvida? Chegamos a essa caloria. Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Não, professora, sem dúvida. Tá bom. Aí era o exercício 2, né? Era para uma gestante, coloquei mesma idade, 1,77, o peso pré-gestacional de 70 quilos, né? Ao final da gestação estava com 87, 45 dias após o parto, ela veio no seu consultório para elaboração de cardápio, e ela está agora com 80 quilos, tá? Perdeu 7 quilos. Então, você calcula o IMC pré-gestacional, ela estava em eutrofia. Vai lá, coloca ela, né? Calcula o IMC dela no final da gestação, coloca na curva, né? Ou seja, aqui, e ela está em adequado, né? E depois, no IMC pós-parto, ela está com sobrepeso, o que é totalmente natural, tá? É totalmente natural. Nessa fase, ela ainda vai perder o peso, né? Ela estava eutrófica, ela se manteve adequada, mas o IMC normal dela depois vai dar um pouquinho acima, o que é normal, tá? Deu um pouco acima. Pessoas que não chegariam
como é que fala, pós-parto com sobrepeso, são aquelas pessoas que têm muita facilidade de perder peso. E aí, de repente, né, logo no primeiro mês de gestação, tem gente que perde 10, 11 quilos, nem é muita restrição calórica, tá? É o metabolismo mais acelerado. É a característica da pessoa. Então, ela está aqui, né, com eutrofia adequado e em conta de sobrepeso, né, de 25,5. Ela estava acostumada a ter 70 quilos, ou seja, 10 quilos a mais. Aí você fala assim, nossa, é pouco, né, esse sobrepeso. Mas se ela estava acostumada a ter 70 quilos, significa que ela se sentia bem com 70 quilos, né? E geralmente a gente pergunta isso para a paciente. E geralmente o peso, né, se ela estava eutrófica, o peso anterior é aquele que ela quer voltar, tá? Como que eu calculo, então, né? Lembrando que a atividade dela, ela tem 8 horas de sono, picado, e faz atividade leve durante todo o dia, certo? Então, eu tenho que usar o peso atual dela, de 80 quilos, e eu cheguei a 1.672. Divido por 24, cheguei a 69,67 quilocalorias por hora. Colocando aqui, o meu cálculo aqui vai ser um pouquinho diferente, porque aqui são 8 horas, a outra eram 6, né? Isso vai me dar 557. E 24 horas menos 8 horas de sono, 16 horas com outras atividades. Essas outras atividades, fator atividade de 1,5, vai me dar essa quilocaloria. Somando, eu tenho um total de 2.229,44 quilocalorias. Depois disso, né, eu vou, então, fazer uma restrição menor para essa gestante. Eu não vou ficar fazendo uma restrição muito grande, tá, de caloria. Então, o ideal para essa gestante, né, que se manteve eutrófica antes e durante a gestação, é que eu faça uma restrição aí, né, segundo as recomendações que a gente tem, é de só 170 calorias, ou seja, 800 gramas por mês, tá? É diferente daquela outra que estava com obesidade, precisava perder muito mais peso, certo? Então, o ideal, segundo as recomendações, é uma restrição de 800 gramas por mês, ou seja, 0,8 quilos por mês, para ela ir perdendo aos poucos, certo? Poderia fazer uma restrição maior? Posso fazer uma restrição maior, desde que não ultrapasse 2 quilos, tá? Então, essa daqui é a recomendação, né? 170 quilocalorias, né, a restrição. Mas eu poderia colocar, sim, até 2 quilos, ou seja, eu poderia subtrair 425. Às vezes, na conversa com a gestante, você vê que ela está disponível a se alimentar bem, ela já se alimentar, você só vai mexer com a caloria, vai mexer com a qualidade de algumas coisas, tal, e você consegue fazer isso. Se esse valor tivesse dado, né, com a restrição de 425, tivesse dado menor que 1.500, não poderia, tá? Não poderia, porque isso pode interferir na lactação. Então, não é para fazer dieta menor que 1.500, né, quilocalorias, tá? Então, esse aqui é o ideal. Professora, se na prova, no exercício, eu tivesse colocado uma restrição maior de quilocalorias, não teria problema, mas toma um pouquinho de cuidado, tá? Não ficar restringindo demais para não chegar a menor que 1.500. Ou uma dieta tão restritiva que essa gestante está, ou que essa nutriz, eita, gestante não está bem, que essa nutriz que está ali, né, em processo de lactação, né, e está passando por vários problemas, se você ficar restringindo demais, ela pode largar totalmente a dieta. Ainda mais quando você vê que ela está aqui, né, quase neutrofia, então não é uma preocupação tão grande, tá? Poderia decidir por qualquer um deles? Poderia. Conseguiram entender isso, gente, em relação à restrição? Eu sei que existe um padrão, né, de restrição,
mas não pode ultrapassar, tá? 2 quilos e nem dieta menor que 1.500 quilocalorias. Seguindo isso, tá? Estaria certo. Ah, professora, eu resolvi restringir, já que ela está perdendo, ela precisa perder 10 quilos, eu resolvi restringir 425 quilocalorias. Eu iria olhar aqui no valor total, se tivesse dado acima de 1.500, ok, tá? Porque senão fica pouca coisa para ela comer e ela vai sentir muita fome e pode ser que ela deixe, né, o teu cardápio de lado e tenha compulsão depois, certo? Algumas coisas vocês vão ter que decidir como nutricionista, tá? Existem as fórmulas, mas a gente toma decisões baseadas no nosso paciente, tá? Então, eu já fiz restrição de, por exemplo, dieta de emagrecimento. Eu já fiz restrição, né, para pessoas que atendi, vai, na mesma semana. Teve gente que eu restringi, 300 quilocalorias, tem gente que eu restringi 500, depende do quanto essa pessoa estava com sobrepeso, né, com obesidade, depende do quanto ela estava disponível, né, mas desde que não pode estar menor, né, que o TMB dela, que é o gasto básico, tá? E não prejudicar, então, a lactação dela. Não pode prejudicar a lactação. Certo, pessoal? E aí a gente encerra, né, a recomendação da Nutrix. Eu fiquei, então, de passar para vocês a questão do trabalho, né, que seria a elaboração de cardápio. Eu vou encerrar essa gravação, porque quem quiser assistir, assiste só essa gravação, que é a resolução do exercício.